Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma programação do evento Melhores para o Brasil, unindo todos nós que diariamente fazemos um trabalho para transformar, impactar o mundo à nossa volta, transformando as organizações, os indivíduos e, por que não, nós mesmos, né, nesse processo. Eu sou Carolina Toledo, sou investidora aqui na Humanizadas, consultora atuando na transformação dos indivíduos e suas relações e na transformação organizacional pela She Integrates. Eu sou uma mulher de 52 anos, tenho cabelos loiros, olhos verdes, estou numa sala bem iluminada, com luz natural, tem uma janela com um painel verde atrás de mim, estou vestindo uma blusa cor vinho, de mangas amplas, e hoje eu tenho a alegria de facilitar aqui uma conversa nessa mesa com pessoas super engajadas em transformar o mundo e as organizações através da transformação dos indivíduos. Então, quero, em primeiro lugar, chamar a Adriana Schneider, que é CEO do Manari, para se apresentar. Bem-vinda, Adriana. Obrigada, Carol. Então, meu lugar de fala, assim, estou em Lisboa, em casa, tenho 50 anos, sou loura, cabelo preso, franjinha, e estou com uma roupa da Índia, que é um lugar que eu amo. Eu sou CEO, como a Carol falou, da Manari. Nós somos uma consultoria que é um laboratório. Desde 2016, a gente trabalha com a transformação humana para ampliação da consciência de pessoas, de times e de organizações. A gente entende que é preciso co-criar momentos memoráveis, capazes de permitir que o futuro emerja, né? E que sejam futuros mais regenerativos, mais prósperos e de bem viver. E é por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês esse bate-papo. Muito obrigada, Adriana. Agora eu vou chamar a Beta Ramos, que é fundadora da IAND, Projetos Especiais. Bem-vinda, Beta. Obrigada, Carol. Um prazer estar aqui nessa mesa maravilhosa. Obrigada pelo convite. Eu sou uma mulher de 40 anos, branca, tenho cabelos cacheadinhos aqui, meio grisalhos, estou com uma blusa azul clara no escritório e sou, então, fundadora e CEO, ou como eu gosto de dizer, CEO, quando a gente empreende, é basicamente serviços gerais, né? Então, sou serviços gerais da IAND Projetos Especiais, que em Tupi-Guarani significa nós. E a IAND nasce justamente com esse propósito de somar indivíduos, habilidades, pessoas, e fazer com que esses indivíduos virem um todo, né? Um nós, capaz de impactar, de fazer o bem, de provocar transformação. E acho que a gente vem fazendo isso de pouquinho em pouquinho e estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Beta. Agora eu quero chamar o Marco, que é CEO da Ornelas Consulting Academy, para se apresentar. Bem-vindo. Legal, legal. Obrigado, Carolina. Obrigado a essa mesa gostosa, né? Minhas parceiras de mesa. Bom, eu sou Marco Ornelas, sou um homem branco, tenho 64 anos de idade, poucos cabelos e os poucos são brancos. Estou de camiseta preta e ao fundo, eu estou no meu escritório, né? Ao fundo eu tenho de um lado um monte de fotos, de crachás, enfim, coisas que eu fui colecionando, que eu gosto, e do outro lado eu tenho alguns livros, e é um super prazer estar aqui. Eu sou consultor, coaching, eu, né, conduzo o meu negócio há aproximadamente 30 anos. Eu me identifico como alguém estudioso da complexidade, do futuro e como isso impacta, principalmente o nosso trabalho de consultoria, mas principalmente isso como impacta as organizações, a cultura das organizações, como é que impacta a sociedade, como é que impacta as pessoas, né? É uma honra estar aqui para esse debate, para esse bate-papo gostoso que eu acho que vai ser. E eu diria, bora lá, Carolina, vamos falar de como é que as consultorias podem ajudar a transformação das organizações. Muito bem, obrigada, Marcos. Você já adiantou o tema da nossa mesa, que é o papel da consultoria na transformação das organizações, né? Queria agradecer, então, a presença de todos vocês e tenho certeza de que esse bate-papo vai ser bem produtivo e vai gerar boas reflexões aí para o nosso público. Tá? A pandemia
acelerou um processo que já vinha acontecendo, né? Ou seja, a transformação do modelo de gestão, aquela gestão focada em resultado, obtido a qualquer custo, naquele modelo de comando e controle, onde as pessoas eram tratadas como recurso, ela começa a não fazer mais sentido, para dar lugar a uma gestão que é focada em desenvolver seus indivíduos. Ou seja, começa a ser importante olhar para a organização como um lugar para seres humanos, né? Onde o constante processo de aprendizado e de desenvolvimento de pessoas e de times é mais coerente para tomar decisões que permitam às empresas inovar, gerar impacto e valor, sendo sustentável nesse macroambiente nervoso, que é o que a organização opera, né? Então, como eu já disse, o contexto em que as organizações operam está complexo. A única certeza que a gente tem hoje é que vão continuar havendo constantes mudanças, imprevisibilidades, turbulências, ou seja, o ambiente vai continuar sendo incerto e disruptivo. E para sobreviver nesse ambiente tão dinâmico, as organizações elas vão depender muito mais do ativo intelectual que está nas pessoas do que do ativo físico. Acho que essa é a primeira grande transformação, tá? Eu vou aqui trazer a minha perspectiva e aí eu vou abrir perguntas para vocês, tá? A perspectiva com a qual temos desenvolvido nossos estudos e trabalhos que contribuem para a transformação das organizações através da XIC, que é onde eu atuo hoje, parte da hipótese de que a teoria da complexidade é a perspectiva mais adequada para o estudo e a prática de desenvolvimento e transformação da liderança nessa nova era que nós estamos vivendo, que eu chamo de era de conhecimento, né? E essa teoria também fala que é preciso a gente separar o contexto e os domínios de atuação para poder evoluir de forma consciente, transformando e impactando o mundo que a gente vive, né? Então, segundo essa teoria, segundo os fundamentos dessa teoria, as questões do domínio do complicado, onde as relações de causa e efeito, elas são perceptíveis, as respostas são determinadas e diretas, a gente precisa recorrer a especialistas, né, para resolver o assunto. Então, neste caso específico, as consultorias, elas podem e elas devem atuar de forma tradicional que vinham fazendo, né? Trazendo soluções prontas por meio de um expert no assunto. Então, por exemplo, aqui, quando uma empresa precisa definir melhor a composição tributária, trazer um especialista numa área tributária faz sentido, né? Talvez seja a melhor solução. Agora, quando a gente fala no domínio do complexo, como o Marco falou que é bem estudioso no assunto da complexidade, né? Esse domínio é onde se encontram todos os desafios ligados a pessoas, a cultura e a liderança. E aí eu vejo o papel da consultoria mudar para ser um facilitador de jornadas de transformação e, ao mesmo tempo, um agente provocador para tirar a organização da zona de conforto, instigando ela a pensar de uma forma diferente, ampliando suas perspectivas. E, ao mesmo tempo, deve ser também um suporte, uma sustentação necessária para o desenvolvimento dos indivíduos, das relações. E aí, juntos, todos esses três pilares juntos, se cria a transformação desejada. Então, quando a gente fala de ambiente complexo, de contexto complexo, não tem uma relação aparente entre causa e efeito, né? É importante a gente entender onde a gente está, entender o contexto que a gente está atuando, entender o que está sendo feito, as razões pelas quais isso está sendo feito da maneira que está sendo feito, porque sempre existe uma razão, né? A gente brinca que quando você entra num ambiente que tem uma tartaruga numa árvore, não faz nada, porque tem um motivo para ela estar ali, né? E devemos ter claro também, a organização tem que ter claro onde ela quer ir. E aí eu entendo que por meio de diagnósticos, né, são diagnósticos que a gente produz em profundidade, a gente consegue observar aonde existe maior disponibilidade no sistema para uma mudança. E aí identificar quais são as hipóteses para
pequenas intervenções que sejam seguras para a gente testar e seguras também para falhar. Ou seja, o teste funcionou, eu escalo. Se não funcionou, eu descontinuo e vou para um outro teste, né? Então, para mim, o papel das consultorias hoje não é vir mais com soluções prontas. O papel das consultorias hoje é servir como um andaime, ancorar as organizações para que elas possam testar suas hipóteses e seus protótipos, transitar jornadas que ampliem o nível de consciência para uma transformação sustentável e coerente com a complexidade do macroambiente, que cada vez vai ser maior. Então, frente a isso que eu acabei de falar para vocês, e que entendo, já tivemos uma conversa antes, né? Já estamos um pouco alinhados, mas eu queria ouvir de vocês, quanto as empresas estão de fato comprometidas com a transformação e quanto elas estão de fato resistindo às mudanças? E aí, quais são as mudanças que vocês costumam ver mais resistência dentro das organizações? Vamos lá. Quem começa? Quem pergunta? Pode ir, Dri, vai você. Vamos na ordem da apresentação. Tá bom. Você foi falando, eu fui lembrando assim do termo que a gente está usando. Ontem eu estava numa reunião com uma empresa de logística, uma das maiores do Brasil, e a gente está falando sobre ambidestria organizacional, que é esse desafio que você trouxe, né? Do complicado e do complexo, de como é que a gente balanceia, né, o foco na eficiência que é necessário e também de olhar, ter um foco, ter um radar para o futuro e se regenerar no que for necessário para se manter vivo. Eu percebo que a resistência ela é condicionada ao nível de consciência. Então, é importante também que a gente, enquanto organizações que prestam serviços de consultoria, sermos generosos também na percepção, temos uma escuta também generativa no momento da empresa, né? Quanto mais elevado o nível de consciência, mais energia se tem para transformar e para sustentar economicamente, né, e energeticamente, né, o esforço que é empreendido para sustentar. Eu tenho abrido mão um pouco do termo de sustentar, né? Eu tenho trocado por regenerar, porque sustentar parece que a gente está sempre segurando algo que já aconteceu, tentando repor, né? Reconstruir algo que foi prejudicado. Eu entendo que um grande paradigma ainda é o comando-controle, essa percepção de que as lideranças, né, e que os processos precisam gerar algum tipo de conforto, como se o controle gerasse, de fato, conforto, e que não gera. A gente viu, a gente já estava pronto para o salto, né, tecnológico, a pandemia mostrou que as relações de trabalho já poderiam ter sido transformadas. E aqui eu estou em Portugal, né? Aqui em Portugal tem um movimento muito forte de retomada para o trabalho presencial, assim como várias empresas no Brasil. E a gente está vendo que essa conta não está fechando, né? O movimento dos Estados Unidos, das demissões em massa, as pessoas perceberam o quanto que abriam mão de outras coisas para aquele movimento de morar longe do trabalho, de passar 8, 10, 12 horas fora de casa. Então, assim, eu acho que um grande ponto aí que ainda precisa ser percebido pelas organizações é que o ser humano que trabalha precisa ser cuidado, precisa ser respeitado, e também os outros seres humanos que fazem parte do sistema dele, do ecossistema, né? Não dá mais para ser próspero só para os funcionários ou para os acionistas, né? Precisa ser próspero para suas famílias, para o seu entorno, para a comunidade. Então, eu percebo isso, que a gente já tem musculatura, alguns já estão trabalhando há mais tempo, então tem mais força, e que o papel da liderança é muito solitário também. A maior parte dos líderes que estão hoje, né, nos níveis mais altos do pipeline, eles não estavam e não estão preparados para esse momento. Hoje, na fala do Pedro, né, trouxe ali os milênios, as novas gerações já vindo com mais repertório, né, mais perspectiva de vida. Então, é um momento que eu acho que a autorresponsabilidade
o protagonismo na vida e na carreira, ele precisa ser trabalhado em todos os níveis organizacionais. Eu acho que o nosso papel de consultoria é provocar isso, que o poder não está em um, o poder está em todos. A transformação começa em um, né? Se o sistema muda, o sistema todo se transforma. Sim, muito obrigada, Adri. Isso que você trouxe é super importante, né? Para mim tem essa renegociação aí e olhar para o contrato psicológico que as pessoas têm com a organização, porque se não encontra significado dentro da organização, é essa grande renúncia que está acontecendo, né? Muito bem, vamos lá, Beta. Vamos lá. É muito gostoso ficar ouvindo toda essa reflexão, tanta reflexão que a Carol trouxe, vai dando um monte de insights, né? Vai abrindo caixinhas, depois a Adri vem e começa a abrir outras. E eu acho que essa abertura de caixinhas é um comportamento que as empresas precisam começar a abraçar. E aí, quando eu olho para as empresas e penso se elas estão preparadas, honestamente, eu acho que a maioria não. E não estão preparadas porque eu acho que a gente está vivendo um momento, bem como tu falaste, Carol, que não tem uma solução de prateleira, né? A gente vai precisar construir juntos como consultoria. Isso significa abraçar esse lugar de vulnerabilidade, né? Esse lugar do não saber e construir junto. E eu acho que assim só resolve um pouco essa insegurança que a vulnerabilidade nos traz conforme a gente vai ganhando repertório, vai estudando. E esse estudo, esse repertório também não garante nada, porque no final das contas tudo vai mudando, né? Nesse cenário tão complexo. Então, eu acho que o que a gente precisa desenvolver hoje é essa flexibilidade cognitiva, assim, de conseguir se ajustar àquelas mudanças e conseguir levar isso para dentro da empresa, mas isso é uma mudança de cultura. E mudança de cultura não acontece do dia para a noite. Então, é sementinha. Então, assim, o que eu vejo na realidade que eu tenho aqui? Eu vejo empresas que me procuram e dizem: estão me dizendo aqui que eu preciso ter um propósito. Vamos criar um propósito? E assim, criar um propósito não vai resolver nada, né? Aquilo precisa ser atuante, ele precisa ser verdadeiro, ele precisa ser um resgate, ele precisa ter desdobramentos. E isso é só uma parte dessa nova economia, desse novo momento. Então, eu acho que algumas empresas percebem a necessidade de mudança, assim, de cultura mesmo, mas ainda atuam de uma forma paliativa. Atuam buscando um remedinho na prateleira que vai consertar aquele problema que ele está enxergando agora. Mas, né, precisa buscar essa cura interna e que é mais profunda e que é um tratamento psicológico e que vai levar em consideração as pessoas e que, na verdade, não é nem top-down e nem bottom-up, né? Ele precisa ser horizontal, ele precisa ser um movimento de todos. Então, eu acho que as empresas ainda não estão preparadas, ou pelo menos a maioria delas. Eu acho que tomara que eu não seja mal interpretada, mas eu acho que assim, a gente discutir hoje diversidade e inclusão, ou a gente ter um prêmio de empresas humanizadas, é quase que aceitar um absurdo, porque todas as empresas deveriam ser assim. Diversidade e inclusão não deveria ser tema de discussão, né, gente, pelo amor de Deus. Então, eu acho que, sabe, são coisas que ainda precisam andar muito, tem muito caminho pela frente, tem muita coisa para ser trilhada, mas ao mesmo tempo é um caminho que a gente começou a trilhar. Então é isso, precisa sim destacar, precisa sim falar sobre diversidade e inclusão, porque esse é o início desse caminho e tomara que esse absurdo um dia termine, né, e que a gente consiga de fato assim construir empresas que entendam que o papel delas vai muito além do gerar lucro, né? Elas têm uma responsabilidade, nós todos como indivíduos, as empresas, mais pelo potencial de ramificação, né, de abrangência que elas têm. Então, eu sou otimista em relação ao futuro, mas eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Obrigada, Beta. Você sabe, conforme você foi falando das caixinhas, vem à cabeça o termo complexos, é o que tece em conjunto, né? Então, a gente tem que unir essas caixinhas, né? E complexere em latim quer dizer abraçar, né? O pensamento complexo é um pensamento que pratica o abraço, né? Então, abraçar as diferentes perspectivas, acolher todas elas e ampliar nosso repertório para poder atuar num lugar que a gente tem que lidar com emergência o tempo todo, né? Com aquilo que emerge e abraçar aquilo que emerge, poxa, é esse o caminho. Vamos escutar o Marco agora. Vamos lá, Marco. Com certeza. Beta, inclusive, você estava falando, eu estava pensando exatamente nisso. Cada fala chama um insight, né?
Até pegando um pouquinho isso que você falou, Carolina, tem tudo a ver, né? A complexidade, ela tem a ver com pluralidade, né? Assim, inclusive, assim, quando você faz a pergunta, né? Se as empresas estão comprometidas, eu vou dizer, no universo da complexidade a gente vai ter tudo, né? Algumas comprometidas, outras não, né? E aí eu acho que sim, a gente tem muitas empresas negando, né, a realidade, como temos muitas pessoas negando a realidade. Eu vejo, às vezes, em alguns discursos de executivos, quase que se referindo assim, depois que a pandemia acabar, sabe? Assim, às vezes eu imagino que o mental dessas pessoas isso vai passar e a gente vai voltar ao normal, né? Eu vejo muitas empresas atentas, atentas no sentido de observar a realidade. Eu vejo algumas outras mais sensíveis, já estão começando a se mobilizar, mas eu acho que ainda a gente tem muita jornada a fazer no que eu chamaria de duas coisas. Uma, comprometimento, e a outra, consciência. Eu acho que a gente precisa buscar mais consciência, porque, para mim, consciência é propósito, é conexão de propósito. Eu estou fazendo aquilo e sei por que estou fazendo. Eu gosto muito eu estudei com Humberto Maturana e a gente falava justamente disso, né? Quer dizer, eu faço e sei por que faço, sei por que estou fazendo dessa maneira. Então, isso para mim é um estado de consciência. E comprometimento pressupõe ação, pressupõe eu fazer escolhas, eu tomar decisões. É evidente, gente, que não é um caminho tranquilo, né? Carolina descreveu bem o KNEF, né? Que eu gosto bastante desse frame. Quando a gente está falando de complexidade, a gente está falando de um caminho em que ninguém passou ainda. Eu não passei, ninguém aqui passou. Porque quando a gente passa, a gente sabe o caminho que a gente fez, a gente registra isso, e eu posso até repeti-lo, né? Mas quando eu não trilhei esse caminho, eu vou dizer, a gente é como se estivesse andando. Uma vez, há muitos anos atrás, quer dizer, alguns anos atrás, eu estava numa montanha-russa na Disney, que era uma montanha-russa cega, né? Assim, você não sabe se a próxima curva é da direita, da esquerda, se sobe, se desce. É exatamente isso. Eu vou dizer, a emoção e a vivência, a experiência é muito parecida. A gente não sabe, né? Hoje a gente está vivendo uma guerra no leste europeu, a gente não sabe o que vai acontecer na próxima semana, no próximo dia, na próxima hora, no próximo mês. Então, eu acho que mais consciência deste estado de angústia, de ansiedade, de medo, da fragilidade, né, que a Beta tocou, para mim, um fator decisivo, né? E eu penso que é um pouco esse o nosso papel como consultores, né? Ajudar a refletir, discutir esses momentos, esses matizes de emoções que a gente está vivendo, e, de alguma forma, fazer escolhas e ajudar nas escolhas, né? Não mais como uma escolha que eu trago, mas uma escolha que a gente constrói junto, né? Um pouco isso. Muito bem. Bom, é muito interessante isso, você fala do caminho que a gente nunca trilhou, né, e que é verdadeiro, né? A complexidade é exatamente isso, né? Vamos caminhar juntos no caminho que nunca caminhamos antes, né? E aí você já adiantou até a próxima pergunta que eu ia fazer, que é como garantir, como consultores, que essa transformação seja sustentável, né? Para que as empresas realmente sejam influenciadoras dessa mudança que o mundo está pedindo, porque tem gente renunciando ao trabalho, tem gente falando assim, eu não quero mais isso, eu não quero voltar para a empresa, né? Eu quero trabalhar de onde eu quiser, né? Então, eu vejo muito esse lugar de consultoria da gente desenvolver os líderes para que eles sejam corajosos, e aí entra a questão da vulnerabilidade, de lidar com a incerteza, de lidar com o imprevisível, né? De se colocar como ele é dentro da organização, e também um lugar da organização de servir como incubadora de desenvolvimento, de aprendizado, permitindo que as pessoas possam dialogar de uma forma saudável para produzir resultados e decisões e habilitar o que a gente chama de diversidade cognitiva, que é só essa diversidade cognitiva que vai nos permitir lidar com essa complexidade, caminhar esse caminho que nós nunca trilhamos, né? Como o Marco falou.
Então, muito legal. O Marco já trouxe um pouco como nós, como consultores, podemos atuar nessa transformação para que ela seja realmente sustentável, que seja um caminho sem volta, né? Eu queria ouvir um pouquinho também a Adriana e a Beta. Bem, eu acho que a consultoria também tem que passar por esse processo. A gente não pode ler livro, ver documentário, fazer 47 mil MBAs e não vivenciar aquilo que a gente está propondo. A gente, se não nós, quem, né? Se não agora, quando? Então, eu posso falar assim, eu, enquanto empresária, eu passei. Eu não só, pelo segundo ano, participo da pesquisa Humanizadas, que houve todas as partes envolvidas no meu negócio, mas eu também passei pelo processo de certificação B, onde eu precisei reestruturar todo o meu modelo, né? Toda a minha estratégia de negócio, que já era boa, mas quando eu comecei a olhar mais, com um olhar de maior consciência, eu vi que eu era politicamente correta, mas estava muito longe de ser aquilo que eu queria ser. Então, acho que o papel da consultoria é mostrar, testar e mostrar que a gente também não tem todas as respostas e não teremos, nunca tivemos e nem nunca teremos, que as respostas são construídas com as empresas. Então, é preciso também ter uma relação de maior profundidade e nem sempre é possível, porque muitas vezes a dor da empresa, né, o sintoma vem, mas o sintoma não é a causa, e se quer um resultado para o sintoma e não olhar com um olhar mais profundo, né? É muito difícil você conseguir juntar né, os stakeholders que realmente vão ajudar a sustentar uma transformação. Então, eu fico pensando que como é que as consultorias garantem? Eu acho que a gente não garante, não vamos garantir. O que a gente vai fazer convites bem embasados, onde aí entram também dados, fatos, né? O Pedro é muito profundo na forma de trazer. Ele traz assim, ele fala da ciência, né? Com a consciência com ciência. A gente ainda vive esse momento que é preciso trazer fatos, dados, caminhos e pesquisas, mas é um convite, é sempre um convite. Eu entendo que falar de transformação cultural, falar de desenvolvimento de liderança, falar de desenvolvimento de pessoas, ele é muito experiencial, é muito mais do que pensar, né? Pensar, sentir, agir, sabe? Essa visão mais da antroposofia, né? E aí eu penso que o caminho seja a gente oferecer estratégias e ferramentas de um pensar independente, de um pensar autônomo, de um pensar livre, propiciar segurança psicológica, porque a mente que tem a dúvida, né? A Nancy Klein traz isso, tem a resposta. As empresas têm as respostas, não são as consultorias. O que a gente tem que ser ali é um papel de mediação e permitir que as pessoas que fazem aquela empresa existir possam pensar e se expressar sem medo, né? Com medo e sem medo de ser penalizada, né? De ser retalhada, porque senão não existe inovação, não existe mudança, eu vou ficar no meu lugar. E esse lugar não acolhe mais, né? Está cada vez menos acolhedor, as pessoas não estão pagando o preço de ficar em ambientes doentes, né? Em ambientes insalubres. Não sei se eu te respondi, Carol, mas é um pouco do que eu sinto e do que me angustia. Hoje em dia se fala tanto de gestão humanizada e fala tanto de ESG, mas eu fico achando que falta profundidade, de experiência mesmo, sabe? De ter coragem de mergulhar lá no fundo, ficar na apneia e emergir transformado. Acho que é um pouco disso que me angustia. Mas é importante que estejam mais pessoas e mais empresas e mais consultorias falando sobre isso. Muito obrigada, Adri. Vamos lá, Beta. Depois eu queria ouvir de novo o Marco, porque eu acho que tem algo a mais aí. Eu vou ser bem breve na minha resposta para essa pergunta, porque eu concordo muito com tudo que a Adri falou. Assim. Talvez, assim, para acrescentar, eu acho que... Bom, primeiro vou reforçar, sim, eu acho que a primeira questão é exemplo, né? Nós, como consultorias, precisamos chegar lá com um histórico de, isso aqui está funcionando, a minha caminhada foi essa, a tua vai ser essa? Não. Mas eu estou aqui para te dar a mão e caminhar junto contigo e a gente vai aprender juntos. E eu acho que o grande asset assim, que a gente tem como consultores e que não vão garantir nada, concordo muito com isso, mas que talvez contribuam para ajudar nesse processo,
é metodologia. Então, assim, a gente tem conhecimento, tem repertório e a gente pode apresentar metodologias que não precisam ser apenas aquelas, né? A gente pode estar aberto para construir novas metodologias com o cliente. Eu acho que isso, até antecipando talvez uma conversa, mas já é uma mudança da consultoria tradicional para essa, né? A gente já não chega com certezas, a gente chega com vamos dar as mãos aqui, vamos caminhar junto e aprender juntos, assim. Mas eu acho que a gente tem a metodologia, esse conhecimento e talvez um pouquinho de histórico, já que, né, se a gente tem nós mesmos como exemplos para levar para dentro das empresas. Assim, mas eu concordo em gênero, número e grau com o que a Adri falou. Muito bem. Vamos lá, Marco. Eu vou pegar 2 pontos. Acho que o primeiro, muito bem colocado pela Adri, esse processo precisa acontecer de dentro para fora, né? Assim, ele precisa acontecer de dentro para fora. Não faz sentido mais no mundo de hoje a gente... eu ouvi uma consultoria, uma organização que fala, mas não pratica, né? Acho que essa é a primeira conversa. E você tem toda a razão, Dri. Inclusive, eu tenho uma formação de profissionais de RH e cada conteúdo, cada experiência que eu trago para essa formação, eu vivi antes dela. E aí eu sempre penso assim, se foi bom para mim, se isso ampliou minha visão, se isso melhorou meu repertório, se isso me tornou mais efetivo nas minhas intervenções, então isso é legal eu compartilhar, né? A segunda pegada que eu queria te trazer aqui é, Carolina, super legal quando você fala que complexo também tem a ver com essa coisa do abraçar, né? E aí eu acho que, voltando bem também de novo ao Kneffin, a gente pode pensar o seguinte, tem um pedaço desse processo de mudança que ele é mais linear, ele é mais organizado, a gente já fez isso antes, tem muitas mudanças que a gente já conduziu, a gente já sabe como fazer um processo de mudança. Eu vou te dizer, eu preciso do envolvimento da alta liderança, eu preciso de sponsor, eu preciso de investimento, eu preciso de tempo dedicado, eu preciso de gente gerenciando todas essas frentes que são necessárias. Eu preciso de uma caminhada, né? Eu preciso de um projeto, de um roteiro e de uma caminhada. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas coisas nesse processo que a gente não viveu. E aí, trazendo para a complexidade, eu preciso mexer em toda a rede, em todos os tecidos, em todos os pontos, né? Porque, às vezes, um fio puxado num lugar que você fala, não, isso daí é pequeno, esse fio, ele desmonta o tecido. Então, eu acho que tem uma visão sistêmica e uma visão complexa importante de se ter quando a gente está falando de transformação organizacional. Ela não vai acontecer só de forma linear, como ela também não vai acontecer só em rede. Ela precisa, eu acho, das duas forças, né? Eu preciso de envolver todo mundo nessa conversa. Eu preciso criar várias rodas de diálogo, eu preciso envolver, às vezes, sem muito objetivo de ter que ter essa resposta, mas simplesmente a gente precisa conversar e discutir, né? Então, é um pouco essas duas coisas que eu acho que a gente tem, 2 caminhos, né, importantes a serem seguidos, né? Muito bom isso que vocês estão trazendo, né? Vocês já trouxeram também algumas coisas que eu ia fazer uma outra pergunta, né? Associado ao que está morrendo na consultoria, o que está nascendo, né? Vocês já trouxeram muito isso, né? Que aquele modelo tradicional que a gente vem, e eu acho que tem até uma mudança de modelo mental até para os consultores, né? De tipo, olha, eu não trago mais nenhuma solução, ao contrário, eu estou aqui para lidar com a emergência, com o que emerge junto com vocês, e a gente vai aprender junto, né? E vamos testar, e vamos ver o que funciona, o que funcionar a gente escala, o que não funcionar a gente troca, coloca outra coisa no lugar, mas eu acho que a ideia de nos colocar como seres humanos, falando com outros seres humanos, né? A Adri trouxe muito isso da humanização dentro da organização, né? Então, eu acho que tem todo esse processo que também está passando dentro da gente, né? Como consultores, dentro das consultorias, e reconhecer. Eu acho que o grande lugar aqui é reconhecer que também estamos passando por esse processo de transformação, né? E aí vocês falaram também de estratégias, ferramentas, metodologias, né? Que sem dúvida é fundamental, mas se colocar no lugar
de também fazer boas perguntas, né? Encontrar o cliente onde ele está e fazer as boas perguntas para falar e ser humilde o suficiente de dizer, olha, talvez essa metodologia para cá não está mais funcionando. Vamos olhar para um outro lugar, né? E aí esse é o lugar de olhar de dentro para fora, né? Eu estudei bastante com Ken Wilber, a teoria integral, e ele fala, né? Ele fala que o único caminho é para dentro, né? Então, é assim, eu tenho uma certeza, né? E aí queria abrir de volta para vocês dizerem qual é a visão de vocês. A única certeza que eu tenho agora é que a transformação já começou, né? E que a Adri falou muito, né, das organizações serem lugar onde adoecem as pessoas, né? Talvez a responsabilidade não esteja só na organização, mas está em nós mesmos, de olhar como que a gente reage a tudo que está acontecendo ao nosso redor, né? Entender como é que nós funcionamos, ter mais autoconsciência, para a gente poder lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente reage ao interagir, para poder nos relacionar e aí nessa relação a gente encontrar um lugar onde a gente possa divergir com qualidade, onde a gente possa encontrar decisões e soluções que nos levem a um outro patamar, nos levem a um outro centro de gravidade, né? Que aí a gente está falando de elevar nível de consciência, né? A gente está pertinho do nosso fim aqui, o bate-papo está muito legal, mas eu queria 2 minutinhos ouvir aí cada um de vocês. Quais foram os aprendizados hoje do nosso bate-papo? O que vocês trazem como conselho para os nossos amigos consultores que estão nos assistindo agora? Nossa, eu fico pensando nesse momento super bacana que é dessa mudança, né, de uma economia voltada para a escassez e que tenta, né, que tem um movimento para olhar para a abundância. Acho que toda a violência que existe no mundo é a mesma violência que está dentro de nós, senão a gente só não existiria. Então, acho que o caminho é o autoconhecimento, né? Provocar o autoconhecimento, se inspirar no autoconhecimento, inspirar os outros para o autoconhecimento, porque quanto mais a gente se entender enquanto pessoa, quanto indivíduo, a gente se compreende como parte do que está acontecendo, né? A responsabilidade, ela tem a ver com essa percepção, se tem algum problema que me aflige, eu faço parte dele. Se eu só posso fazer parte da solução, se eu me perceber dentro, né? E aí a gente está falando de vários autores, né? Auto Charme, Teoria U, Think Environment, Teoria Integral, a gente está falando disso, né? De integrar aquilo que está fora e o que está dentro com o que está fora. Então, eu diria assim que o papel nosso agora está muito mais para uma sutileza da acupuntura, sabe? De perceber pontos que liberam a energia de transformação. É como a gente consegue olhar ali para aqueles pontos que vão ajudar a outras etapas de transformação acontecerem. E não ficar buscando fazer cirurgia, ou plásticas, ou mudando tudo. Eu acho que o caminho que a gente tem assim, é realmente ter capacidade de fazer perguntas mais incisivas, para que pressupostos limitantes emerjam, e aí a gente se dê conta que tem vários pressupostos que são verdadeiros, mas se eu não me dou conta deles, eu fico refém. E tem outros que são falsos. Então, como é que a gente consegue contornar esses pressupostos que nos levam para esse momento que a gente não quer mais, né? O que já passou e que a gente está querendo transformar. Acho que é isso. Muito obrigada. Obrigadão. Quero ouvir rapidamente a Beta e o Marco, e aí a gente já vai para o encerramento dessa mesa que está tão gostosa. Serei breve. Eu, antes de entrar, que estava preparando uma proposta e olhando um pouquinho assim da apresentação da Yandê e olhando depoimentos de clientes, eu acho que eu me dei conta de que talvez o grande diferencial, aquilo que é mais apreciado, além do resultado, obviamente,
o valor, é a relação construída. E eu acho que, assim, se é para deixar uma dica para os nossos colegas consultores, desce do pedestal, né? Porque a gente não está mais lá. Vamos se tratar como pessoas que não sabem e que vão aprender juntas e que talvez alguém saiba um pouquinho mais sobre alguma coisa. E eu gosto muito quando a Brené Brown fala de vulnerabilidade, porque ela diz que a mudança precisa começar o mais local possível. E o mais local possível somos nós mesmos. Então, a gente primeiro precisa aprender a abraçar essa vulnerabilidade, realmente abraçar esse não saber, para daí construir junto com os nossos clientes, com os nossos colegas, com os nossos parceiros, com a nossa família, com todo mundo. Muito obrigada. Vamos lá, Marco. Legal. Puxa, tantas coisas legais que foram ditas aqui. E eu estava ouvindo a Beta e eu fiquei pensando que faz muito sentido. Num dos trechos do meu primeiro livro, eu fiz uma brincadeira com 3Ds, que eu acho que é o caminho que eu queria deixar aqui, que tem muito a ver com o Otto Scharmer, com a teoria U, e tem muito a ver com a antroposofia também, com a trimembração. Acho que a primeira coisa, do ponto de vista de cabeça, a gente precisa desapegar. A gente não vai conseguir ir para o futuro com tantas certezas como a gente tem. A gente precisa jogar fora algumas certezas, a gente precisa desapegar. O segundo D, que tem a ver com essa parte do coração, com essa parte do sentir, para mim é o doar. E doar aqui é me doar para o outro, é me doar para mim, é estar presente no sentido muito profundo da palavra, sentindo o que eu estou sentindo, me relacionando, não tem pedestal mesmo, Beta, eu estou junto. Né? E o terceiro D, que tem a ver com as pernas, com a ação, com a vontade de fazer, para mim é o descobrir, é me permitir a ir por novos caminhos, que a gente está acostumado a fazer o mesmo caminho. Eu vou para o supermercado, eu vou pelo mesmo caminho, eu vou para a escola, eu vou para o mesmo caminho, e eu, como consultor, muitas vezes sigo o mesmo caminho. Vamos nos permitir a descobrir novos caminhos. Eu acho que fica a minha dica aí, desapegar, doar e descobrir. Muito bom. Me lembra o desaprender para aprender, né? É muito legal. Bom, então queria encerrar, gostaria de agradecer todos vocês pela presença. Foi muito legal estar aqui com vocês. Todas as pessoas que estão nos assistindo nessa conversa tão rica e tão cheia de novidade em relação à consultoria. Agradecer os apoiadores do evento, Espaço Learning Village, o Instituto Anga. Além deles, a gente também quer agradecer os patrocinadores, o Instituto Capitalismo Consciente do Brasil, Nortus, Coral, Humanari, Go Human, Apana, Zen Club, Triconnect, Trem Investimentos, Eureka, Tribo, Cura, Time, Eduz, Anga e Dínamo. Eu agradeço também a Humanizadas pela oportunidade que deu da gente estar aqui, né? E você que deseja escolher a próxima mesa para assistir, basta você voltar para o auditório. A próxima programação começa em breve. Então, quero deixar um grande abraço e até a próxima, porque eu acredito muito nessas rodas de conversa para criar uma nova narrativa. Muito bom, pessoal. Beijo enorme a vocês. Obrigada. Prazer.